Oi pessoal, eu sou Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência aqui à nossa série de vídeos a respeito de um assunto palpitante, que é a reforma tributária. Estamos analisando esse tema há algum tempo e, evidentemente, como ele está chegando cada vez mais próximo, pelo menos a esperança de todo mundo, então nós estamos analisando cada item, cada aspecto a respeito da reforma tributária e dos projetos que nós temos rodando aí e tal. Bom, como nós temos, como eu já disse, mais de 30 propostas de reforma tributária, saiu de tudo quanto é lugar aí, nós fizemos uma seleção de quais são as principais propostas hoje, né? Quais são aquelas que têm mais possibilidade de serem aprovadas, até porque a gente não pode se esquecer nunca que esses projetos eles terão que ser apresentados, alguns já o foram, no Congresso Nacional, né? Existe um que está na Câmara dos Deputados, a PEC 45, e outro que está no Senado Federal, a PEC 110. E temos muitos outros mais que estão aí tentando chegar lá, né? Então, o que importa é o seguinte, de todos que vão entrar lá no Congresso, qual deles, e é um só, né? Qual deles será aprovado pelos parlamentares, não só pelos deputados e como finalmente pelos senadores. Muito bem, então vamos falar hoje a respeito nós estamos chamando aqui da proposta número 7. E essa proposta número 7 é exatamente dos governadores, né? Os governadores dos nossos estados, eles resolveram apoiar o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que está sendo chamado aqui no Brasil de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Só que os governadores estão impondo algumas condições, né? Eles realmente estão dispostos a aprovar a PEC 45 do IVA, mas eles exigem algumas mudanças. E é exatamente sobre essas exigências, esses pontos, que nós vamos conversar agora, né? Vejam bem, os governadores de 26 estados, mais o governador do Distrito Federal, eles têm se reunido aí para discutirem a PEC 45, né? E, como nós sabemos, a PEC 45 é um projeto federal, né? Ele foi elaborado lá no CECIF pela equipe lá do API, né, do Bernardo API, e depois ele foi apresentado na Câmara pelo deputado paulista Baleia Rossi, que já está rolando lá. E como a PEC 45 nada mais é do que uma reforma que foca a tributação sobre o consumo, ele faz a fusão de vários, 5 ao todo, funde 5 tributos em apenas um, né? Só para recordar, ele vai fundir, pelo menos a proposta, né? Fundir o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Ora, o IPI, o PIS e a COFINS são tributos de competência da União, né? Do federal. O ICMS é da competência estadual e o ISS dos milhares de municípios brasileiros. Então, o que está acontecendo? Os governadores e os prefeitos, nas suas entidades, eles estão temerosos de que vão perder espaço político, né? Em princípio, o desenho que foi feito na PEC 45 está indicando aí para os governadores e prefeitos que eles não terão assim muita voz, né, na questão tributária. Então eles estão se reunindo, discutindo, batendo papo e se preparando para alterar ou emendar o projeto que está lá na Câmara, está meio paralisado agora porque nós estamos em recesso parlamentar, são as férias dos nossos parlamentares. Mas a semana que vem eles voltam. E aí a PEC 45 começa a rodar, né? Então, a nossa ideia nesse vídeo é fazer o quê? Vamos levantar alguns detalhes importantes a respeito dessas exigências que os governadores e prefeitos deverão fazer lá na Câmara dos Deputados para, eventualmente, até aprovar, se for o caso, a PEC 45. Então, são vários pontos.
Quem vai me ajudar aqui para a gente dar um passeiozinho rápido aí é a Julinha. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais e o primeiro ponto que a gente vai falar é a Concefaz. Bom, o texto de uma proposta de emenda à PEC 45, elaborada pelos estados e municípios, está em discussão no grupo de trabalho do Comitê de Secretários da Fazenda, a Concefaz. Exatamente, então tem um texto lá, na PEC, apresentado lá pelo Baleia Rossi, né? Então, o que aconteceu? Esse comitê, né, de secretários de Fazenda, 26 governadores e mais um do Distrito Federal, 27 ao todo, como se faz, ele está se reunindo para discutir cada ponto desse projeto, digamos assim, dessa proposta. E eles estão fazendo algumas restrições, algumas exigências, né? Bom, o que vai acontecer amanhã, Julia? Bom, os 26 secretários da Fazenda dos estados, mais o Distrito Federal, reúnem-se amanhã, o dia 31 de julho, uma quarta-feira, em Brasília, para chegar a uma posição final. Pelo que se entende aí, o que vai acontecer? Os 27 governadores vão se reunir, já analisaram, a assessoria de cada um já fez lá um tal, tem uma emenda que eles estão pretendendo apresentar lá na Câmara dos Deputados, isso está pronto. Então eles vão fazer uma discussão final. Se tem mais algum detalhe ou não é detalhe, alguma exigência ou não, vão fazer essa discussão final. E claro, quando tiver tudo pronto, aí eles vão encaminhar para a Câmara dos Deputados e isso vai entrar como uma emenda lá na PEC 45. Muito bem, o que, afinal de contas, os governadores estarão exigindo, requerendo, batalhando lá na Câmara dos Deputados? Júlia. Bom, os secretários da Fazenda entendem que, para participarem da proposta, será necessário algumas exigências fossem atendidas, tais como, primeiro, autonomia para os estados e municípios na fixação das alíquotas do IBS. Os governadores estão entendendo, por exemplo, que as alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços serão fixadas por um comitê gestor, né? Só que o comitê gestor, quer dizer, seria aquele que gerencia, administra o sistema como um todo, ele vai ser dirigido pela União, pelos estados e municípios, mas basicamente isto estará a cargo da Secretaria da Receita Federal, que é um órgão da União, que é o órgão federal, né? Então o que acontece? Os governadores acham que eles não vão ter condições de fixar essas alíquotas, quanto vai ser, quanto não vai ser. Então, talvez a primeira exigência vai ser essa. Olha, nós queremos autonomia, nós, estados e municípios, para que haja uma fixação de alíquotas do IBS. Né? Nós queremos essa autonomia. Quer dizer, não é que vocês aí vão fixar e a gente vai ter que engolir isso aí. Temos que ter autonomia. Isso tem que estar realmente na emenda constitucional para ficar bem claro. Então, essa é a primeira exigência que os governadores farão na semana que vem lá na Câmara dos Deputados. E depois tem mais algumas. Qual é a segunda, Júlia? A segunda é a exclusão da União do Comitê Gestor, pois a experiência do Simples Nacional não foi favorável dos estados e municípios. A expressão comitê gestor é aquele que gerencia, né? O comitê administrador. O comitê gestor foi colocado lá na PEC 45 como um colegiado, né? Formado pela União, por pessoas da União dos Estados e Municípios, e que vai gerir tudo isso, administrar tudo isso, né? Ora, o comitê gestor que foi colocado na PEC 45, ele toma por base o comitê gestor que existe hoje no Simples Nacional. Quem é do Simples Nacional está sempre ouvindo falar do comitê gestor, né? Que ele faz resoluções, ele administra todo o sistema. Ora, então, a ideia da PEC 45 em relação à reforma tributária e ao IBS é fazer um comitê gestor. Olha, tem o representante da União, tem o representante dos estados, tem o representante dos municípios.
forma aí um comitê administrador e eles é que vão gerenciar. Mas eles, governadores, não estão dispostos, não. Porque eles acham que eles têm muito prejuízo com o Comitê Gestor do Simples Nacional e tem medo que isso se repita aí no IBS. Então, esse é o segundo ponto. Mas tem mais ainda, né? Bom, manutenção dos benefícios tributários, como o da Zona Franca de Manaus. Uma das medidas que a PEC 45 exige é acabar com o benefício fiscal. Isenção, todos aquele diferimento, desconto, alíquota zero, tal. A ideia da PEC 45 é acabar com isso. Ora, quando se pretende acabar com isso, a primeira vítima, talvez a vítima mais grave dessa história, é a Zona Franca de Manaus, que é construído em cima de benefícios fiscais, né? Então, isso está assustando bastante os governadores, principalmente daquela área lá, né? Então, uma das exigências é que essa história de acabar com benefícios fiscais haja, pelo menos, exceções em relação à Zona Franca de Manaus, em relação ao Nordeste, ao Sudão e assim por diante, né? E uma delas. E, finalmente, tem uma outra exigência que será feita, que é, Júlia? A criação de um fundo de desenvolvimento regional que será utilizado para compensar os estados e municípios das perdas de receitas que terão com as novas regras. Os governadores estão convencidos de que com essa nova reforma eles vão perder receita. De alguma forma vai perder, né? Ou por ali, ou por essa razão. Tem aquela história do princípio do destino e assim por diante. Então eles estão convencidos que vão perder. Ora, se vai perder, a exigência dele é que se crie um fundo de desenvolvimento regional onde vai dinheiro lá. Aí eles vai chegar lá no comitê gestor e falar, nós estamos perdendo 1 milhão. Aí o fundo repassa 1 milhão. Aí outro fala, olha, eu estou perdendo 5 milhões. Aí o fundo repassa lá, né? Seria um fundo de desenvolvimento regional para compensar as eventuais perdas, não é nem eventual, com certeza vai acontecer, que eles terão com as novas regras. Muito bem, basicamente nós temos essas 4 exigências, claro que pode até existir muito mais. A reunião de amanhã é que vai definir lá em Brasília, será o texto final. Preparadinha a emenda para entrar na semana que vem lá na Câmara dos Deputados. Muito bem, aí tem algo interessante que seria bom registrar, que é, Júlia? Bom, se a proposta do governo federal avançar com a unificação só dos tributos federais, vai se buscar um modelo dual dos estados e municípios com a criação do IVA, do ICMS e do ISS. Vejam como é interessante, né? O IVA, que está na PEC 45, é o IVA nacional, com legislação uniforme, com alíquota única no país todo, né? Agora, como existe um projeto que está sendo anunciado, mas até agora não foi revelado, pela União, de que vai existir um IVA federal, IVA só dos tributos federais, então os estados estão dizendo o seguinte, ó, se tiver um IVA federal, nós vamos fazer um IVA estadual municipal. Só que é um IVA dual, duplo, né? Vai ser um IVA dos estados e dos municípios. Esse IVA dual, ele vai se completar com o IVA nacional. É meio complicado, mas vamos ver como isso vai acontecer, né? Muito bem, e o que vai acontecer com essa emenda que o Concefaz está fazendo para a PEC? Bom, as propostas do Concefaz serão apresentadas à Câmara dos Deputados como emenda à PEC 45. Com o fim de recesso parlamentar, a PEC continuará a tramitar na Câmara nas próximas semanas. Exatamente. O recesso parlamentar vai terminar essa semana. Na semana que vem a Câmara volta e começa a trabalhar. A PEC 45 começa a tramitar novamente, estava congeladinha lá, começa a tramitar. Então, é nessa oportunidade que o Concefaz, através de um deputado, vai apresentar uma emenda lá e para ver esses 4 pontos que nós discutimos aqui, mais alguns que certamente surgirão. Mas tem o seguinte, né? A PEC 45, ela tem um mantra.
ela tem uma regra geral, desde o começo, em todos os projetos, sempre isso. A proposta de emenda constitucional não vai nem aumentar a carga tributária, porque o povo brasileiro não aguenta mais pagar imposto, mas também não vai reduzir, porque senão os órgãos não têm dinheiro para pagar salário, funcionário, segurança, educação, etc. Né? Então, a ideia não aumenta e nem diminui. Aí vem a pergunta, poxa, mas se não é para aumentar imposto, e se não é para reduzir imposto, por que a gente vai fazer uma reforma tributária? Por que todo esse esforço numa reforma tributária? Bom, a resposta está no último item aí. Bom, a principal intenção dos secretários da Fazenda dos estados e municípios é não mexer na carga tributária, mas que, no mínimo, a simplificação aconteça. Exatamente. Então, a ideia é que a tributação seja simplificada, né? Que é exatamente o objetivo final da PEC 45, né? É realmente simplificar o nosso sistema tributário. E os governadores entendem que isso deva acontecer, que haja uma simplificação geral para que o Brasil deixe de ser considerado um dos piores países do mundo para calcular e recolher imposto. Né? Entre 200 países, nós estamos lá pelos 180, mais ou menos. É muito complicado, muito demorado, muito complexo e assim por diante. Então, a ideia é simplificar. Espero que isso realmente venha a acontecer. Muito bem, nós estamos monitorando e voltaremos depois para maiores detalhes sobre isso. Né, Julia? Isso aí. Bom, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês o site da CPA é netcpa.com.br. Você pode entrar em contato também pelo nosso telefone, 15 3219 4822, falar com o setor comercial, e também pelas outras redes sociais, @netcpa, no Facebook, no Instagram, etc. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, antes de encerrar, eu gostaria de avisar que o próximo vídeo nós vamos conversar sobre o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas existe na Constituição, foi colocado lá em 1988, já completamos 30 anos aí, e até hoje ele não foi instituído no Brasil. Nós vamos responder, ou tentar responder a seguinte pergunta. Se no Brasil a Constituição prevê um imposto sobre grandes fortunas, por que esse imposto não foi instituído até hoje? Já se passaram 30 anos, nós já temos mais de 20 projetos lá no Congresso Nacional e até hoje o imposto sobre grandes fortunas não foi instituído. Portanto, você que é detentor de uma grande fortuna, não pode perder esse próximo vídeo nosso, que a gente vai abordar essa questão muito interessante. Muito obrigado.